Fala traders, bem-vindo de volta à MK Trade Smart. Bom, hoje é um bate-papo pré-natal, certo? Sei que muitos de vocês provavelmente já estão de férias, provavelmente já estão assistindo isso pós-feriado, certo? Mas diferente de tudo que nós viemos postando até hoje, eu gostaria de tirar um tempo para trazer um fechamento de ano. Poderia ter sido para a próxima semana, poderia ter sido para o próximo vídeo, mas antes de iniciar o próximo ano, eu gostaria de trazer uma visão diferente de mercado para vocês. Então, é um próximo vídeo que nós vamos trazer com muita qualidade, com muita informação, tenho certeza que vocês vão amar. Mas nesse vídeo, diferente de muitas pessoas onde eles só querem te empurrar que você faça operações, que você continue executando qualquer tipo de operacional no mercado financeiro, trazendo para vocês diferentes viés no mercado, certo? Eu queria trazer algo um pouco diferente, que eu acho que é extremamente importante falar quando você se torna um trader profissional. A partir do momento que você sai de uma parte iniciante, você começa a melhorar, existem erros que podem ser evitados, que pessoas com mais experiência podem passar para vocês. E cara, esse ano foi de muito aprendizado, não só para mim, como para os meus alunos e amigos de mercado, né? Pessoas que estão aí às vezes até mais tempo do que eu no mercado financeiro. Eu gostaria de trazer erros que eu percebi esse ano que tiraram muitos players bons do jogo. Todos esses players que eu tô falando, somos nós, varejistas mesmo, tá? Mas assim, amigos que tinham consistência, que acabaram quebrando, alunos que estavam vindo assim numa curva exponencial absurda e acabaram quebrando. Então nós vamos trazer esse tipo de situação. O que fez eles quebrarem? O que fez com que eles não conseguissem manter mais a consistência no mercado? O que eu sou o tipo de pessoa, tá? Que eu não gosto de me vangloriar pelo que eu sei, tá? Pelo que eu aprendi. Não, eu acho que o que eu aprendi, que muitas pessoas gostariam de ter esse conhecimento, a única diferença foi oportunidade, tá? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só simplesmente tive uma oportunidade um pouco antes. Então eu gostaria de trazer tudo isso para vocês, toda essa experiência. Eu acho que isso daqui é extremamente necessário para um bate-papo de final de ano, porque nós conseguimos juntar isso com o que vem no próximo vídeo para iniciar o ano com o pé direito, para iniciar um ano onde nós podemos evitar esse tipo de erro, que vai custar para a gente, né, a nossa vida no mercado financeiro, muitas das vezes, né? E igual eu sempre falo, foi engraçado que em uma dessas entrevistas, né, com bate-papo com uma das pessoas, ele falou assim, pô, eu lembro de um vídeo que você falou que a coisa que a gente menos valiosa que nós vamos perder no mercado financeiro é dinheiro, né? Você perde tudo, você perde a dignidade, você perde a motivação, você perde a força de vontade para continuar na profissão em si, né? Isso faz com que impacte, com certeza, aspectos da nossa vida pessoal, né? Você para de repente de ser um pouco mais amoroso com a sua família, você para de ser um pouco mais amoroso com seus amigos, você fica frustrado, você não consegue sair do celular, às vezes você não consegue sair de casa. Então assim, se você manter esse tipo de erro no mercado financeiro, é melhor sair, fazer uma outra coisa, procurar uma outra profissão. Agora, se você quer aprender com erros de pessoas que realmente colocaram skin in the game, né, que possa ser, que ajude demais a sua curva de aprendizado e a sua curva de performance no mercado, fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que muitas dessas dicas pode ser o que está faltando para você conseguir dar o próximo passo, tá? E é extremamente importante o que eu vou colocar aqui, porque fez uma diferença gigantesca para mim, uma diferença gigantesca para os meus amigos e alunos, tá? Bom, vamos lá. Um dos erros mais comuns que eu vi esse ano, muita gente saindo do mercado, muita mesmo, foi um conselho de um player depois para mim. Esse player trabalhou pro JP Morgan, não aprendi nada com esse player, a não ser certas dicas, tá? E uma das dicas sempre foi CFDs, tá? Ele simplesmente é o spot, o à vista, mas ele é a réplica de um mercado onde as decisões realmente vêm do mercado futuro. Então, são condições que nós temos que analisar, tá? Então, primeiramente, existem informações do mercado futuro que são extremamente valiosas para a gente, que nós precisamos analisar. Por quê? Porque mercados futuros são centralizados. Exatamente, tem empresas que fazem com que os players manipulem menos o mercado, tá? Tem um controle maior de entrada de dinheiro, saída de dinheiro. Essas corretoras normalmente são regularizadas dentro de determinados países, que fazem com que você tenha mais segurança em colocar o seu dinheiro lá dentro. Então,
Muitas das vezes eu vi pessoas perdendo dinheiro em CFDs, que são corretoras com material à vista, né? Produtos à vista. Você vai operar o spot, que nós chamamos, né? Então, assim, é basicamente o seguinte: quanto que tá valendo o euro USD hoje? Só um exemplo, tá 1 para 1, tá? Legal, você tá especulando esse 1 para 1. Quanto tá ele no futuro? Tá 1,1 a vista ainda tá 1 para 1, então ele tende a fechar esse spread aí, tá? Por quê? Porque os players nos futuros, em opções, né, estão especulando o que pode acontecer para os próximos cenários de euro USD. Então, informações do mercado futuro é algo extremamente importante, nós vamos começar a tocar bastante nesse assunto, tá? Segundo, corretoras de CFDs sempre vão te manipular muito, então se você for colocar dinheiro nessas corretoras, que sejam corretoras decentes, que tenham um nome forte no mercado, tá? E ainda assim, se ela não for uma corretora regulamentada em um país decente, a probabilidade dessa corretora num futuro, né, pode ser próximo, pode não ser num futuro não tão próximo, dela fechar e sumir com o seu dinheiro é muito alta, tá? Então assim, ou operem em corretoras realmente renomeadas, ou operem contratos futuros. É mais caro operar contratos futuros. Nós conseguimos parcelar contratos à vista em CFDs, fica mais fácil para a gente como player varejista fazer especulação, tá? Mas são informações extremamente relevantes. Bom, então assim, eu vi players perdendo dinheiro porque colocaram dinheiro em corretoras indecentes. Infelizmente a corretora fechou e não pagou. Teve um outro amigo meu que fez, eu não vou falar o nome da corretora aqui, tá? Mas caso vocês tenham curiosidade, pode deixar nos comentários aí que eu respondo, beleza? Essa corretora, ele fez uma alavancagem, ele era um player sem conhecimento, iniciante, varejista iniciante, tá? E aquela, né? Todo iniciante, normalmente, na grande maioria das vezes, tem muita sorte no mercado. E ele saiu de $350 para $2.000. Desses $2.000, ele colocou um tiro no escuro. Exatamente. Desses $2.000, ele fez 8. Ele olhou para mim e falou assim: Vitor, são $8.000. Ainda não muda a minha vida, mas eu vou arriscar. Cara, ele abriu uma posição no ouro com 5.0 antes da notícia e o mercado foi a favor dele. Ele saiu de $8.000, tá? Para $45.000. Ele fez $5.000 de saque e a corretora pagou. Ele falou assim: cara, quer saber o seguinte? $40.000 já muda um pouco minha vida, mas 100 mudaria muito mais. Ele pegou esse dinheiro e deu mais uma entrada no ouro com 10.0 de lote. Acredite ou não, foram 4 vitórias seguidas que ele teve fazendo a alavancagem. Igual eu falo, é possível? Pouquíssimo possível. É possível, né? Mas pouco provável que isso vai acontecer. Na grande maioria das vezes nós teríamos quebrado o nosso capital, principalmente quem tem conhecimento de mercado. Ele não tinha, foi um amador que chutou e foram 4 operações que deram sorte para ele, que ele colocou tudo all-in, né? Acabou dando certo essa alavancagem. Bom, ele saiu de 40 mil para 75 mil, solicitou saque, a corretora bloqueou, falou que ele usou diferentes tipos de HFT, etc., que não poderia fazer esse saque. A corretora tem nome, tá? Infelizmente esse dinheiro acabou ficando preso para ele. Então tomem cuidado com as corretoras que vocês colocam, porque mesmo que você chegue em certos tipos de resultado com valores expressivos, muitas vezes até na sorte, não quer dizer que vocês vão conseguir sacar dependendo da corretora, tá? Então, realmente, para esse próximo ano, pesquise a casa, uma casa correta, que te traga conforto, né? Casa precisa trazer conforto pra gente. Então, busque uma casa que traga conforto para você, pro seu dinheiro, pro seu psicológico, tá bom? Segundo plano, tá? As corretoras de CFDs, elas te manipulam demais, mas demais mesmo, tá? Então, assim, se vocês forem ver as regras dessas corretoras, eles falam o seguinte: nós como dealers, se vocês forem ler as sublinhas das corretoras, nós como dealers podemos ofertar para vocês a abertura de mercado. Isso quer dizer o quê? Que muitas das vezes você vai ver uma grande manipulação de mercado acontecendo nessa corretora que não vai estar acontecendo na outra, ou seja, uma abertura de mercado aonde você comprou, por exemplo, Euro USD em 1.000 e abriu em 1.100, ou seja, 1.000 pontos de gap, né? E se você for olhar em outras corretoras, não teve. E aí você vai reclamar para essa corretora, ela fala para você que você aceitou os termos, tá bom? Claro que não acontece essa derrapagem gigantesca normalmente, né? São derrapagens um pouco menores, mas nós vamos chegar lá. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque logo diz que
se elas podem te oferecer esse tipo de gap na abertura de mercado, o que você tem que tomar cuidado? Se você colocou seu stop loss muito curto e tentou fazer com que essa operação virasse um swing trade. Logo, se a corretora abrir, por exemplo, você está arriscando 1% em uma mesa proprietária, você sabe que essa mesa proprietária, se você perder 4% no dia, você está eliminado. E aí você colocou um stop loss de 50 pontos e deixou virar o dia. Nessa virada de dia, a corretora abre com 500 pontos de gap contra a sua posição. Vai encerrar sua ordem e vai encerrar sua ordem com a famosa derrapagem. Encerrando a sua ordem com derrapagem, você vai quebrar a conta. Por quê? Porque você vai perder mais do que o limite necessário. Nossa, Vitor, mas não deveria acontecer isso. Não deveria, né? Então, assim, não seja uma pessoa, é por isso que eu sempre falo, não é questão de operacional, é questão de posicionamento e inteligência com dinheiro. Se vocês não, a grande maioria das pessoas que operam com stop extremamente curto são do Smart Money Concept, né? Que se a gente traduzir é forma inteligente de se trabalhar com dinheiro. Então, realmente trabalhem de forma inteligente. Quer fazer um swing trade? Coloca o stop loss um pouco maior, né? Vê qual normalmente é o spread de abertura dessa corretora e coloca o stop coerente com isso. Caso contrário, vai sempre, ou uma hora ou outra, esse gap vai fazer com que você perca todo o seu lucro, impactando diretamente no seu emocional. Ou seja, você ganha, perde tudo num erro que nem é seu, mas na verdade é, porque você já está ciente disso, mas continua correndo risco porque acha que esse risco é necessário, tá? Então tomem muito cuidado. Outra coisa vai ser, óbvio, derrapagem com notícia, contando sobre um aluno meu, tá? Cara, isso foi uma decepção muito grande para mim, porque essa pessoa participou de uma aula minha, né? Onde nesse mesmo dia nós conversamos sobre o CPI dos Estados Unidos, né? E eu falei o seguinte, pessoal, toda mesa proprietária aumenta muito o spread em notícias como CPI, PPI, payroll, tá? Então assim, quando você vai ver a notícia, quando a notícia tá para sair, o spread que era mínimo, ele se torna gigantesco, tá? Então se você tá operando 1 minuto e você, por um acaso, eu vou dizer para você, você pode se achar uma pessoa perfeita, se você não analisa o fundamento, tá? Ou, né, se você simplesmente analisa para evitar aquele horário, pode ter certeza que uma hora ou outra você vai esquecer dessa notícia. Você vai colocar um stop loss em 15 segundos, em 1 minuto, que eu não sei porque vocês fazem isso, e a corretora vai pular sua ordem, tá? Então esse aluno, nós conversamos sobre isso, nós explicamos tudo o que poderia acontecer com o CPI, né? E no final dessa aula eu falei assim, pessoal, tomem cuidado porque amanhã é dia de derrapagem, tá? Cara, essa pessoa, ela tinha conseguido $100 mil na FTMO, a maior e melhor corretora do mundo hoje, sabe? De mesa proprietária. Se for contar em CFDs, né? É a melhor de todas, né? $100 mil morando no Brasil. 1% são $1.000, basicamente R$ 5.000. Ou seja, ele é é um trader muito disciplinado em certos aspectos, bem agressivo, de forma muitas das vezes correta, mas ele ainda tende a trazer, né, esse sentimento de onde ele aprendeu o mercado financeiro, que é alavancagem a todo custo, agressividade a todo custo, stop loss o mais curto possível, vamos brincar de loteria com o Forex, certo? Cara, ele passou na prova utilizando todo o nosso método, legal? No dia do CPI, ele foi utilizar o método do Smart Money Concept. Eu não estou falando que não funcione, eu estou falando que não vai funcionar com stop loss muito curto em um time frame muito curto. Diferente de, por exemplo, você colocar um stop curto em H4, em H1, né? Você ainda tem uma quantidade de pontos razoáveis ali para o mercado te buscar, mesmo sendo um stop loss curto, né? Então comecem a abrir essa visão para vocês. Explorem as coisas que vão trazer benefícios para vocês e não apenas o vício e aquela adrenalina de estar operando um time frame muito curto, fazendo besteira no mercado. No final das contas, vocês vão sair sim perdedores. E não é pelo operacional, é pela a forma que vocês estão utilizando o operacional e a quantidade de risco que tem sem ter base, fundamento e cálculo de gerenciamento de risco no final das contas, tá? E ele perdeu essa conta no primeiro dia. No primeiro dia! Cara, isso pra mim foi um absurdo, né? Quem não quer $100 mil pra operar? Né? Quando eu tava com 200 mil na MyForex Funds, era meu sonho, seguir na risca, sabe? Então não tenham essa ganância, não coloquem um stop loss muito curto.
As corretoras vão fazer com que vocês percam dinheiro. Elas vão manipular vocês, seja em uma notícia, seja em abertura de mercado, tá? Tomem cuidado com isso. Muitas das vezes vai acontecer uma derrapagem que vai fazer com que vocês saiam do jogo. E a coisa menos importante vai ser o dinheiro. O psicológico dele ficou quebrado, veio conversar comigo, pô, você ainda avisou ontem, né? E eu não sou esse tipo de pessoa que vai ficar, eu avisei, né? Não, eu tento trazer realmente o conhecimento que vocês precisam para ter sucesso no mercado financeiro. Isso vai depender de vocês, da forma que vocês realmente decidirem atuar no mercado. Sabe? Eu acho que faz total diferença vocês entenderem sobre esse tipo de comportamento, tá? Um outro comportamento que, cara, foi muito legal, porque assim, eu aprendi, eu passei para os alunos e ainda assim teve gente que acabou quebrando a conta por questão de alavancagem, que é o seguinte, diferente do operacional agora, de você ficar brincando de loteria com o mercado de 1 para 10, 1 para 15, 1 para 30, né, com stop loss curtíssimo, não, vamos passar por um outro cenário. Teve um amigo, na verdade, de mercado, não foi aluno, e um aluno, tá? De mercado. Esse aluno, ele colocou um valor considerável, vamos dizer considerável na corretora, mas para viver de mercado ainda não era o suficiente. E o que ele aprendeu com os mentores antigos? Que para você viver de mercado, se você tem pouco dinheiro, você precisa alavancar. Esquecem, vocês sempre vão quebrar fazendo isso. Uma hora ou outra vai dar certo, mas seu amigo lá atrás não deu certo? Deu. 1 em 1 milhão. Quantas pessoas vocês conhecem que conseguem fazer alavancagem de forma consistente, sem contar com a sorte e contando com a probabilidade de gerenciamento de risco? O mercado financeiro não serve para esse tipo de coisa. O mercado financeiro serve para rentabilidade acima da média. Simples assim. Então, esse é um grande erro das pessoas acharem que porque tem pouco capital, você precisa alavancar. Ou outra coisa, você está saindo de uma forma consistente, legal? A pessoa falou o seguinte, eu não posso colocar os mesmos ovos, né, na mesma cesta. Não funciona assim no mercado financeiro. A gente não está falando de você, por exemplo, pegar uma operação e colocar todo o seu risco em um só trade, né? Não, mas por exemplo, você está consistente no mercado, fazendo 3, 4% ao mês, 5% ao mês, de forma consistente. Só que isso, para você, é pouco. O que você acha que você precisa fazer? Aumentar a alavancagem, aumentar o risco. Logo, vocês já sabem o que acontece com o resultado. Porque a partir do momento que você aumenta a mão, o seu stop já é dobrado, certo? Tomem cuidado com isso, não façam isso. O que vocês precisam? De mais capital. Isso foi algo que eu aprendi que explodiu a minha cabeça, assim. Eu falei, por que eu nunca pensei nisso, né? Eu não preciso, por exemplo, pegar uma conta e atuar... essa conta aqui de 100 mil, eu vou arriscar X% com o operacional X. Essa conta eu vou arriscar Y com o operacional Y. Não, simplesmente você só precisa aumentar o capital. Por exemplo, tá fazendo suas entradas bonitinho, você tem consistência, tá fechando todo mês positivo, o que você precisa fazer? Colocar mais dinheiro, aportar mais dinheiro. Conforme o tempo for passando, essa conta vai engordar e você não precisou tomar mais risco. Você aumenta o capital e a porcentagem que você já é lucrativa, ela faz você viver de mercado, tá? Então, por exemplo, eu tô com uma conta de 10 mil dólares de FTMO, mas eu tô fazendo só 300 dólares por mês. Todo mês. Durante um ano eu fiz 200 a 300 dólares por mês. Eu não preciso de mais risco porque eu sou consistente, eu preciso de mais capital. Então eu vou atrás de aumentar o meu capital. E com isso eu mantenho o meu risco baixo. Pelo contrário, com capital cada vez mais alto, eu posso começar a reduzir o meu risco. Entendem? Então isso faz com que a grande maioria dos players saísse do mercado financeiro esse ano. Começam a ser lucrativos, ao invés de aumentar capital, aumenta risco. Aumentou o risco, tá fora do game. Exatamente, tá fora do game. Isso foi algo que assim, eu conversei com um aluno meu, ele não se ligou, né? Ele só fez um dia, foi muito inteligente, né? Porque ele saiu de um contrato de dólar, foi para 2 contratos de dólar. E depois ele falou assim para mim, cara, não aguentei a pressão. Vê a ré desse operacional perdendo, normalmente eu perdia 100 reais por dia. Ver eu perdendo 250, cara, é muita coisa, né? Assim, é um resultado que eu faria no ganho. Eu não sei se eu estava preparado para a perda. É exatamente isso que eu gostaria de falar para vocês para finalizar. Vocês olham tanto ganho que você esquece qual que é o risco disso. Ah, mas eu fiz 50%. Exatamente. Com essa mão grande que você tá, você também vai perder 50% no mês negativo. Não seja bobo, não seja incoerente com a matemática, tá? Então assim, tá lucrativo, tá fechando positivo, tá ganhando dinheiro, e o dinheiro é questão percentual,
Você não precisa aumentar a mão, você precisa aumentar o capital. Simples assim. Seja coerente, seja inteligente, trabalhe de forma inteligente com o seu dinheiro, né? E aí, um dos rapazes chegou para mim assim, essa semana, aluno meu, e falou: "Cara, aquela última dica que você deu naquela última aula fez total sentido. Toda vez que eu começo a ganhar dinheiro no mercado, eu aumento a mão e perco tudo. Eu não preciso aumentar a mão, eu preciso fazer o quê? Aumentar o meu recurso." É exatamente isso. Ou vocês vão no trabalho de formiguinha e aumentam o recurso manualmente, bonitinho, todo ano, ano após ano, para daqui 10, 15, 20 anos vocês terem uma conta gorda que faça com que vocês vivam de mercado, tá? Ou vão para a mesa proprietária e aumentem a porcentagem. Isso foi uma dica não só de um mentor meu, mas se vocês forem atrás dos melhores da FTMO, por exemplo, que fizeram entrevistas, vocês vão ver que é a primeira coisa que eles falam. Todo trader perde porque quer aumentar o risco para ganhar dinheiro. E tá errado, você aumenta capital para ganhar mais dinheiro. Ou seja, quanto maior seu capital, pode ser menor a sua porcentagem de risco, mas o dinheiro que você faz com uma porcentagem de risco pequena é um lucro suficiente para você viver daquele capital, né? E não você pegar, eu tenho 10 mil agora, já faço $300 por mês, o que eu vou fazer? Eu vou tentar buscar $3.000 por mês. Você vai quebrar, porque o seu risco vai estar aumentando em 10 vezes para você conseguir esse valor. Logo, no primeiro stop loss, você vai ver um prejuízo, uma perda de $300, de $500. O que você ganhava em um mês, você está perdendo em um dia. O seu capital vai aguentar isso? O seu emocional vai aguentar isso? Pouquíssimo provável. Então respeitem o processo. Tentem tirar informações valiosas daqui, tá? Tentem tirar informações com que vocês consigam, tá, eu não preciso necessariamente utilizar o que ele está me falando, mas faz coerência, eu vou utilizar essa coerência para montar uma estratégia para o meu próximo ano. Ou seja, não aumentem risco, aumentem recursos. Bom, traders, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. O que vem daqui para frente só vai melhorar, porque nós vamos trazer um planejamento para vocês de como iniciar 2024 com tudo no mercado financeiro, tá? Bom, se você gostou, deixa seu comentário. Se você tem um feedback, deixa o comentário, vamos bater esse papo, críticas construtivas, né? Nós não nos importamos com isso, nós estamos aqui para ajudar vocês, trazer conteúdo. Se vocês têm curiosidade sobre alguma coisa do nosso método, deixa aqui abaixo, deixa seu like, curta, compartilha com os amigos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e valeu!